O outro erro da sustentação oral, qual é? É aquele camarada que digita a sustentação oral dele. Ele fica lá, 2 dias antes, ele chega para a mulher, para o filho, para a secretária, ninguém me incomode que eu estou preparando a sustentação oral. Aí, pronto, aí vem com aquele catatal lá de 30 páginas, chega no dia do julgamento, sustentação oral, pá. Excelentíssimo senhor presidente, os fatos, não sei o que, Alguém presta atenção em alguma coisa que alguém está lendo? Se eu estivesse dando aula aqui, lendo o código para vocês, vocês iam prestar atenção? Tem gente que não presta, nem eu fazendo mágica, aqui não faço, na outra sala lá fazendo mágica, pulando de cabeça para baixo. Tem gente que não presta atenção, imagina lendo, né? Aquela aula cansativa. Então esse também é outro vacilo. Você faz um papelzinho assim com os tópicos que você não pode deixar de abordar, coloca na tribuna e vai embora, improvisando, tá? Não pode falar besteira. Teve um caso lá no Supremo que o cara, aqueles advogados mais antigos, né, conservadores, e lá do interior, coitado, ele chegou aqui, colocou a beca. E o Supremo é muito formal, né? Mulher não pode nem entrar de calça, né? No plenário do Supremo. Tem que ser de saia, cheio de coisa. Aí o advogado colocou a beca, porque tem a salinha de beca antes, você já se veste lá atrás, que é para você não se vestir na frente dos ministros, que no STJ ainda se veste, você coloca por cima, no Supremo não. Aí você já fica ali esperando. Aí começou lá, um HC. Excelentíssimo senhor ministro, presidente desse egrégio Supremo Tribunal Federal, não sei, aí começou, cumprimentou um por um. Aí depois, ao passar pelos umbrais deste nobre tribunal, onde Rui Barbosa, não sei o que, e nada do caso. Aí a pouco toca a campainha, pé, Vossa Excelência tem mais 15 segundos para concluir. Pelo amor de Deus, solta o réu. O que o cara vai falar em 15 segundos? O cara ficou 9 minutos cumprimentando, falando besteira, fazendo poesia. O cara fica, tem uns caras que viajam, né, de vez em quando. Teve um cara que não vestiu a beca, não sabia que tinha que vestir e foi à tribuna. O ministro deu uma patada nele. Vossa Excelência está nu perante essa corte. Se componha. É sério. É sério. É sério. O meu sócio lá de São Paulo, ele nunca tinha feito sustentação oral aqui. E ele ficou um pouco nervoso, né? O Gustavo meio que deixou ele mais nervoso do que devia. Ele ficou assim, Ricardo, tudo bem, cara, você é, pós-doutor, livre-docente da PUC, não sei o quê, mas vai devagar, lá no STJ é diferente, o pessoal é mais cheio de frescura. Não, tranquilo. Olha, cara, STJ não é TJ, não é TRF, tranquilo, chegou lá no dia, ele foi fazer a sustentação, senhoras e senhores, aí o ministro de Direito já... Vossa Excelência não sabe que senhora e senhor é tratamento de programa de auditório. Isso aqui é uma corte, o senhor se porte da maneira adequada. Foi desse jeito. Desse jeito. Ficou tão nervoso que ele chamou os ministros de senhoras e senhores. É uma besteira por parte dos ministros, mas existe a tradição, né, o protocolo. A gente tem que seguir. Aí das outras vezes ele passou a tomar meio comprimido de Lexotan antes de fazer a sustentação. Aí ele ficava mais calmo e administrava direitinho. Então vamos lá, sentença e coisa julgada. O que é sentença? Vocês estudaram o semestre passado. De cara, o que é sentença? É um ato do juiz, é um ato processual praticado pelo juiz, né? Aliás, é o ato mais importante, porque é o ato que, por meio dele, a gente pretende resolver mesmo a lide, né? Agora... a sentença de 2002 para cá, a sentença passou por um processo aí de reformulação, tanto da sua definição quanto do referencial utilizado pelo legislador para essa definição. Vou explicar melhor para vocês. A gente tinha aqui o procedimento, petição inicial, vai até a sentença, a partir daqui o juiz não julga mais, não é? O juiz de primeiro grau.
Então o código falava o seguinte: com a sentença, o juiz encerra o ofício judicante, ele não julga mais. Daqui para cima é recurso. E recurso é julgado pelos desembargadores, pelos ministros e assim por diante. Qual é o referencial do legislador quando ele diz que sentença é o ato, o artigo 1, vê se é 162 que fala dos atos do juiz. Parágrafo 2º fala de sentença. É 162? Não. É o parágrafo 1º? Sentença? Então, 162, parágrafo 1º, ele dizia assim, antes, essa reforma, o artigo está com a reforma embaixo de que ano? 2005. Então, até 2004, o código falava assim: sentença é o ato por meio do qual o juiz põe termo ao processo. Ou seja, sentença era o último ato do processo. O ato por meio do qual o juiz encerrava o processo, tá? Qual é o referencial? É o posicionamento no tempo. O último ato que o juiz praticava era a sentença. Ele podia chamar de decisão interlocutória, chamar de despacho, mas se fosse o último ato dele no processo, aquele ato era uma sentença, tá? Qual é o problema dessa definição que foi utilizada desde 73 até 2004? É que a sentença não é o último ato do juiz no processo. Depois que tem a sentença, o juiz pode até de ofício modificar essa sentença para corrigir erro material. Depois da sentença, você tem atos processuais de intimação das partes. Você tem recursos que podem ser interpostos, na verdade um recurso que pode ser interposto com a finalidade do juiz modificar a sua decisão, que são os embargos declaratórios, em caso de omissão, contradição, obscuridade. E o recurso que vai acessar as instâncias superiores, que é o recurso de apelação, tá? Que é dirigido ao juiz de primeiro grau. Então ficava uma situação um pouco esquisita. É o último ato do processo? Já está na cara que não é. O processo depois disso aqui ainda dura 1, 2, 3, 4, 10, 15 anos. Pode durar, ok? Essa é a primeira questão. A segunda é que às vezes o código, ele tinha... Ninguém tem um código velho aí não, né? O código, ele às vezes ele chamava alguns atos de sentença, tá lá no código, a sentença que papapá, mas esse ato, quando você ia examinar esse ato, ele tinha natureza de decisão interlocutória. E aí ficava uma situação ruim na hora de você recorrer, porque da sentença, qual é o recurso que cabe? Apelação. Da decisão interlocutória, agravo. Agora, se o código pega um ato, e a gente aprende que em matéria recursal não importa o nome do ato, o nome que o juiz dá ao ato, importa é o conteúdo do ato, tá? Só que aqui não é o juiz que deu o nome do ato, o código pegou um ato que tem natureza, conteúdo de decisão interlocutória e chamou de sentença. Qual recurso que cabe? Aí já começa a confusão, tá? Dou um exemplo para vocês. A liquidação de sentença, que a gente vai estudar na aula que vem, a decisão que liquidava a sentença, chamava sentença. Então tinha uma sentença que liquidava a sentença. Pegava uma sentença ilíquida, que o pedido não foi determinado, né, pedido genérico, dava um valor líquido para essa sentença, mas essa decisão chamava sentença. Só que ela não tem nada, não tem conteúdo de sentença, ela não está examinando o mérito da causa. Ela está sendo um ato transitório para que você possa executar aquela sentença, tá? Então isso já dá uma discussão danada. Então o legislador, para acabar com essa história, não importa se é sentença ou decisão interlocutória, o que está aqui ou o que está ali, vamos mudar. O foco não é mais o momento em que a sentença é proferida.